Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023. Em destaque, os dois jogos em atraso do Campeonato Brasileiro disputados na noite desta última quinta-feira. O Fortaleza em casa empatando com o Botafogo em 2-2. E o Flamengo no Maracanã com um gol de Arrascaeta, vencendo o Red Bull Bragantino por 1-0. O Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, irá falar mais sobre essas duas partidas nessa fase final do Brasileirão. Aqui de Portugal, eu irei abordar os jogos desse final de semana pela Taça de Portugal. Tudo isso, fiquem ligados após a nossa vinheta. E sem perder tempo, vamos direto ao Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, quero lhe ouvir a respeito desses dois jogos, ótimos jogos, em atraso, disputados nessa última quinta-feira pelo Brasileirão. Fortaleza empatando com o Botafogo em casa, 2-2, e o Flamengo no Maracanã, vencendo a equipe do Red Bull Bragantino com golaço do de Arrascaeta, em Antônio Manuel Góes. Antônio Júnior e seguidores do PB Desporto. Diante de 67 mil torcedores no gramado do Maracanã, surpreendentemente em condições normais para a bola rolar, a despeito desse terceiro jogo consecutivo da semana, os outros foram terça de Brasília e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo e na quarta pelo Brasileirão de Fluminense e São Paulo. O Flamengo viu-se pressionado nos 25 primeiros minutos de jogo pelo velocíssimo Bragantino, com dificuldade para articular a transição defesa, meio-campo e ataque. Na realidade, nesse começo só deu o jovem time comandado pelo português Pedro Caixinha, com certeza a boa novidade entre os treinadores desta temporada agora na reta final. Sem Pulgar na etapa inicial, que jogou na terça pela seleção do Chile na capital do Equador, o Flamengo se ressentiu na conexão intermediária para o trio ofensivo com Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha, que só a partir da metade da primeira fase lograram chances reais de abrir o placar, aproveitando os espaços da marcação adversária com defesa alta. Um primeiro tempo com Arrascaeta absolutamente desconectado do jogo, sobrecarregando a tarefa de organização de Gerson. Embora mais insinuante, o Bragantino esbarrou na decisiva presença de área de Rossi, goleiro argentino do rubro-negro, beneficiado pela má pontaria dos avançados de Bragança Paulista, é verdade, sem uma intervenção sequer com maior grau de dificuldade, com uma sequência de arremates lançados para a linha de fundo. Na etapa complementar, tudo mudou, com Eric Pulgar no meio-campo e Wesley em lugar de Mateuzinho, que esteve envolvido no período inicial pelo setor esquerdo da ofensiva visitante. Tite rearrumou a casa e passou a empurrar o time de Pedro Caixinha para trás, notadamente a partir da entrada de Bruno Henrique, aberto pela direita, em cujo setor começou a bela jogada que culminou com um passe milimétrico de Pulgar para Arrascaeta, no meio da área adversária. Do chileno para o uruguaio, que aplicou uma finta em seu marcador e de bico da chuteira do pé direito, alinhou a bola à esquerda do bom goleiro Cleiton. Até então, um paredão intransponível em 3 chances de gol perdidas pelo Flamengo. Reorganizado e tocando a bola de pé em pé, o rubro-negro não se acomodou e ainda teve 3 chances com Arrascaeta, Bruno Henrique e Ayrton Lucas, interceptadas pelo goleiro Cleiton, com sua defensiva e seu meio-campo desarticulados. Fato agravado com o cartão vermelho para Thiago Borba, a poucos minutos de sua entrada na partida. Com vantagem no placar e no contingente em campo, o Flamengo não teve dificuldade, diferentemente da primeira etapa, para conter o que restou de ímpeto ofensivo ao Bragantino.
pulando da sexta para a terceira posição na tabela, a 2 pontos do líder Palmeiras do Brasileirão. De resto, a concreta perspectiva de vaga no G4 que garante espaço direto na Libertadores de 2024. Agora ao lado de Palmeiras, Botafogo, Bragantino, Grêmio e Atlético Mineiro embolados nos primeiros lugares, e a depender do insucesso nas próximas rodadas dos que estão à sua frente, o Flamengo acende um fio de esperança para a sua torcida quanto à possibilidade de título do Brasileirão. Embora entenda que nestes dias tudo está aberto em relação à conquista do troféu, o experiente Tite prefere se ater jogo a jogo a chance de vaga direta para a Libertadores. Aliás, a principal tarefa de sua chegada ao Ninho do Urubu. Já no Castelão, o Botafogo, a depender das próprias forças para chegar ao título, depois de décadas, após um primeiro turno sem ver os concorrentes no retrovisor, mais uma vez decepcionou sua galera. Com treinador novo, Thiago Nunes, trazido às pressas do Sporting Cristal do Peru, o time da Estrela Solitária só chegou a duras penas ao, é verdade, injusto empate com Fortaleza, graças a um gol contra do defensor do Leão do PC, Antônio Júnior. Tá legal, Antônio Manuel Góes, concordo contigo, hein? Que jogo esse entre Flamengo e Red Bull Bragantino, o time do português Pedro Caixinha fazendo uma bela partida também com o Flamengo, começando melhor. O Flamengo depois igualou o jogo, né? Passou até a dominar as ações, mas mesmo na segunda etapa com o Flamengo sendo mais presente, o Red Bull ainda ameaçou também a equipe rubro-negra. Ou seja, um trabalho louvável desse ótimo técnico, o português Pedro Caixinha, diante de um Flamengo, de um Tite também renomado, ex-técnico da seleção brasileira, e Botafogo conseguiu de fato, né, um empate ali, placar também, ao meu ver, injusto, mas acabou aí empatando com o Fortaleza em 2-2. Mas vamos falar agora dos jogos justamente do Brasileirão, as 4 partidas que faltam, né, para 6 equipes que ainda estão em disputa. Claro, Palmeiras, Flamengo, Botafogo de forma, digamos, mais forte, mas também o Grêmio, né, com boas possibilidades ainda bem menores, o Red Bull Bragantino e até o Atlético Mineiro. Nosso Antero Arcanjo passando para vocês essas partidas. Teremos os jogos do Palmeiras, os últimos 4 jogos, o Fortaleza fora de casa, o América Mineiro em casa, o Fluminense também jogando em seu domínio no Allianz Arena e o Cruzeiro fora de casa. Já os jogos do Botafogo, os 4 últimos, Santos em casa, Curitiba fora de casa, o Cruzeiro jogando em seu domínio no Engenhão e o Internacional no Beira-Rio, ou seja, jogando na casa do adversário. Já os 4 últimos jogos do Flamengo, o América Mineiro fora, Atlético Mineiro em casa, Cuiabá também no Maracanã, e encerrando a sua participação no último jogo diante do São Paulo no Morumbi, ou seja, fora de casa. Os jogos do Grêmio, as 4 últimas partidas, o Atlético Mineiro fora, Goiás em casa, o Vasco também em casa e o Fluminense jogando na casa, no Maracanã, campo do Fluminense. Os jogos do Red Bull Bragantino, Internacional fora, Fortaleza em casa, Curitiba também em casa e o Vasco da Gama fora. Já o Atlético Mineiro, por fim, o Grêmio em casa, o Flamengo fora, São Paulo em casa, encerrando contra o Bahia na casa do Bahia. Os jogos, os 4 últimos dessas equipes, dessa briga intensa do Campeonato Brasileiro. O assunto agora, encerrando essa edição do PB Desporto desta sexta-feira, dia 24 de novembro, é a Taça de Portugal. Nosso Antero Arcanjo mais uma vez em ação
mostrando para vocês esses jogos. Teremos nesta sexta-feira o Porto recebendo o Monte Alegre, no sábado Canela 2010 contra o Marítimo, Serpa e Gil Vicente, Nacional e Casa Pia, Penafiel, e Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães e Vila Verdense e Benfica e Famalicão. No domingo, o Elvas contra o Santa Clara, Leiria e o Malveira, Paredes, o time aqui da minha região, contra o Amarante, Torrense contra o Tondela, Estoril Praia contra o Mafra, Sporting e Dumiense e Arouca e Boa Vista. Os jogos da Taça de Portugal. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!